Oi, gente, tô de volta. Hoje eu tô muito animada. É o dia do segundo lançamento do meu livro Educação nas Mãos Certas. Tá aqui, ó. Esses aqui já estão até autografados, as encomendas. E eu espero em Deus que as minhas histórias, tanto de acertos como de erros, possam inspirar pessoas na educação. Você que é pai, você que é mãe, você que é professor, qualquer pessoa que acredita que a educação se faz no dia a dia, nos relacionamentos, na casa, na escola, no trabalho, vai ser beneficiado com esse livro. E eu espero de verdade que você possa ser abençoado. Aparece lá hoje para me dar um abraço pessoalmente, no Café do Ponto, em frente ao Armazém da Maria, no Shopping Vila Destro. Eu espero vocês das 17h30 até as 21h30. Então eu estou bem animada com isso. Mas hoje eu também estou muito animada porque eu vou compartilhar com vocês uma mensagem transformadora. Não é possível que você ouça essa mensagem e saia dela da mesma forma. Não porque eu estou falando, mas porque está registrada na Palavra de Deus. E a Palavra de Deus, lá em 2 Timóteo, diz que ela é uma palavra inspirada por Deus. E ela é útil para a repreensão, para a instrução, para a educação na justiça. Então, quando a gente tem contato com a Bíblia, que é a Palavra de Deus, ela nos transforma. E hoje eu vou falar de um personagem que eu admiro demais. A gente vai tirar lições deles sobre o seguinte tema: quanto tempo você aguenta esperar? O que é que Deus te prometeu? O que é que você tem esperado? Quanto tempo mais você aguenta esperar? O que você tem feito enquanto você espera? Então a gente vai falar sobre isso e eu tenho certeza que a sua vida vai ser muito edificada. Eu gosto demais dessa palavra e eu queria te contar como é que ela vai chegar até você. Eu passei a semana, eu tenho muita coisa boa para falar, porque todos os dias eu estou me alimentando também com mensagens, com leitura da Bíblia, com oração, com tempo diante de Deus. Eu vou para o trabalho e volto ouvindo mensagens, eu vou exercitando tudo aquilo que eu tenho falado para vocês fazerem, eu vou enchendo meu subconsciente de coisas boas e já esperando, agradecendo aquilo que Deus tem para mim. Eu encaro os desafios em oração e gratidão, mesmo quando eu não entendo, mesmo quando é difícil, mesmo quando me fere, né? Porque eu acredito que tudo está sob o controle de Deus. Então nós vamos falar com Ele agora, nós vamos pedir que esse Deus maravilhoso ministre ao seu coração. Você não está aqui por acaso, você não está aqui porque você é simpático para comigo ou que não tinha mais o que fazer. Não, eu orei, eu tenho orado, eu tenho jejuado, eu tenho pedido, Senhor, traz as pessoas que o Senhor quer falar, enche o coração delas do ânimo que o Senhor tem me dado, ajude-as a mudarem como o Senhor tem mudado a minha vida e mais do que eu até. Eu desejo bem para você, eu desejo que você não se acomode, que você não pare, que você não desista, que você continue falando: eu quero mais, Senhor, eu quero mais da Tua presença, eu quero mais dos Teus planos para mim, eu quero mais das bênçãos que o Senhor tem separado na eternidade. Então vamos orar agora? Vamos fazer essa oração. Para um pouquinho, onde você estiver ouvindo essa mensagem, agora se concentra em Deus, fala com Ele. Abra o seu coração para Ele junto comigo. Querido Pai, muito obrigada porque nós podemos estar aqui juntos buscando a direção do Senhor para a nossa vida. Obrigada, Senhor, porque a Tua palavra, os personagens que existem nela, nos inspiram a sermos pessoas melhores. Nós aprendemos também com os erros, com os fracassos e com a vitória de cada um deles. E nós queremos que a nossa vida seja assim também. Não somos perfeitos, Pai. Nós somos pecadores, falhos, mas nós queremos que o Senhor esteja lapidando em nós
as áreas que são fracas, fortalecendo em nós as áreas que são fortes e nos ajudando a repartir com os outros aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Me ajuda nesse momento, Pai, eu preciso de Ti para alcançar o coração da pessoa que vai me ouvir agora. Que ela, como eu, fique animada, cheia de vontade de colocar em prática aquilo que a Tua palavra diz. E, Senhor, como eu olho para trás e vejo, Senhor, como foi importante todo esse aprendizado. Mesmo os momentos difíceis para me trazer onde eu estou hoje. E eu te agradeço por cada pessoa que passou pela minha vida. As que me ajudaram, as que me machucaram, mas com todas elas eu aprendi alguma coisa. E eu quero também poder repartir com as pessoas que estão ouvindo. Visita suas casas, Pai. Tira eles da inércia. Pega eles pelas mãos, ó Pai. Levante-os e os ajude, incentiva-os, Pai. Anime-os, que o Espírito Santo possa soprar um fôlego de vida em cada pessoa que está ouvindo e nós possamos sair dessa mensagem ainda melhores. Em nome de Jesus. Amém. Gente, hoje eu quero falar a respeito disso, né? Quanto tempo você aguenta esperar? Eu estou esperando algumas coisas de Deus, algumas têm acontecido, outras têm sido prorrogadas. E eu estou esperando em Deus. Esperar, a gente já falou sobre isso, que é um exercício de fé, de confiança, de constância, né? Mas hoje eu quero falar de algumas coisas sobre esse tempo da espera que eu não falei ainda, porque eu aprendi recentemente. Mas eu queria te dizer algo que marcou muito a minha mente essa semana. O seu subconsciente, ele tem a tendência de fazer aquilo que ele já está acostumado. Ele tem a tendência de te buscar para aquilo que você já fazia. Então é normal sentir desânimo? É normal sentir acomodação? Cabe a você falar, eu não vou agir assim. E eu queria contar uma história que aconteceu comigo esses dias. Eu tenho me sentido, talvez pela idade, menopausa, tudo acontecendo ao mesmo tempo, um tanto cansada. Eu era uma pessoa muito mais disposta do que eu sou hoje. Mas eu percebi, em certo dia, que todos os dias quando eu chegava em casa, eu já falava, ai, tô cansada. Ai, como eu tô cansada. E o que acontecia? Eu sentia um cansaço muito grande. Olha só, com tudo que eu tô aqui aprendendo, falando para vocês, eu não percebia que eu estava alimentando o meu subconsciente com uma verdade e ele estava respondendo no meu corpo. Até que um dia, há umas semanas atrás, me deu um estalo assim. Opa, eu não devo falar que eu estou super cansada. Eu devo falar, eu cheguei, vou ter um tempinho de descanso, vou levantar e vou fazer tudo que eu preciso fazer. E eu comecei a fazer isso. E não é que a disposição veio? Aquela disposição que eu, sem perceber, achava que já tinha ido embora, começou a voltar. Então, todos os dias eu chego em casa, falo, vou ter um tempinho de descanso, porque eu venho num trânsito que às vezes está caótico, é gente entrando na contramão, é motoqueiro passando onde não devia, é acidentes, né? Ali na John Boy, que é a via que eu pego, muita coisa acontece. Então, a gente chega mesmo tenso. Então, eu paro um pouquinho, me acomodo ali, faço as minhas orações, planejo o que eu preciso fazer em casa e aí eu levanto e falo, eu vou com toda a disposição e o corpo acompanha. Então é importante que você se lembre disso. O seu subconsciente, não por mal, mas por treino, ele vai te levar para aquilo que você está acostumado a fazer, para aquilo que você está acostumado a sentir, para aquilo que você está acostumado a pensar. Cabe a você reprogramar a mente, colocar as verdades certas. Então, dito isso, vamos lá para o nosso tema de hoje. Eu quero ler uma história de um personagem da Bíblia que eu amo. Eu realmente, quando um dia nós estivermos frente a frente com o nosso Pai, que nós vamos, estar ali todos reunidos, aqueles que entregaram a sua vida para Jesus, que confiaram que a obra de Jesus foi uma obra redentora para nos levar até Deus, nós estaremos ali. E existem vários personagens bíblicos que a gente quer conhecer,
mas eu tenho um em especial, que eu tenho uma admiração tão grande por esse personagem, por aquilo que está registrado na palavra de Deus sobre ele, que é Caleb. Caleb é um dos espias que foi enviado para olhar a terra prometida. E aí ele chega lá e somente Josué e Caleb voltam e falam para o povo de Deus que pode confiar, Deus vai nos fazer vencer. Sejam gigantes, os homens são grandes, estão bem fortalecidos, estão armados, mas se Deus falou que a gente vai conseguir, nós vamos. Caleb já tinha essa mente positiva. Agora, o que mais me impressiona na história de Caleb é o trecho que eu vou ler agora. E eu quero ler para vocês para depois comentar. Está lá no livro de Josué, capítulo 14, do versículo 6 ao 15. Por favor, presta atenção no que eu vou ler agora. Alinhe-se com esse texto, pense na sua vida e quantas lições preciosas que a gente pode tirar desse personagem da Bíblia. Vamos à leitura. Diz assim: os filhos de Judá vieram reunir-se com Josué em Gilgal, e Caleb, filho do quenezeu Jefoné, lhe declarou: bem sabes que o Senhor afirmou a Moisés, homem de Deus, a meu e a teu respeito em Cades Barneia. Eu tinha 40 anos, guarde isso, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espionar essa terra. E eu lhe prestei um relatório sincero. Olha isso. Entretanto, os irmãos que haviam subido comigo amedrontaram e desencorajaram o povo, ao passo que eu obedeci ao Senhor, o meu Deus, e lhe fui inteiramente fiel. Gente, uma pessoa falar isso de si mesmo é muito forte, está registrado aqui. Por esse motivo, naquele mesmo dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que pisou o teu pé te pertencerá por herança, a ti e aos teus descendentes para sempre, porque obedeceste perfeitamente ao Senhor, meu Deus. Gente, que lindo, que lindo. Primeiro ele dá o testemunho dele mesmo e depois Moisés diz que ele obedeceu perfeitamente ao Senhor. Desde então o Senhor me guardou com vida de acordo com a sua promessa. Olha isso, gente, presta atenção nessa parte que me emociona. Faz 45 anos que o Senhor fez essa declaração a Moisés, quando Israel andava pelo deserto. E eis que agora estou com 85 anos. Todavia, ainda me sinto tão forte como no dia em que Moisés me enviou naquela missão. Eu tenho neste momento vigor para ir à guerra, como tinha naquela época. Agora, pois, dê-me a região montanhosa que naquele tempo o Senhor me prometeu. Ouviste naquele dia que lá viviam os Enaquins, em suas grandes cidades fortificadas. Porém, se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como disse o Senhor. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso, até os nossos dias, Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, filho de Quenezeu, Jefoné, pois ele foi obediente e perseverou em seguir o Eterno, o Deus de Israel. Antes disso, a cidade de Hebrom era chamada de Kiriat Arba, em homenagem a Arba, o maior dos gigantes Enaquins, e a terra viveu um tempo de descanso. Gente, presta atenção nesse texto que eu acabei de ler. Um homem chamado Caleb tem uma promessa de Deus quando ainda estava em Cades Barneia, ali no deserto, né? E foi dito a ele que ele ia herdar aquela terra, a região de montanha, e eu fui fazer uma pesquisa, era uma região de pedras enormes, montanha mesmo, íngreme. E foi essa terra que Deus prometeu para ele. E ele tinha na época, como está aqui descrito, né? Ele tinha 40 anos, tá?
E aí ele espera 45 anos para poder ter a terra que lhe foi prometida. Gente, não é demais? Que homem é esse que chega aos 85 e não está se lamentando, e não diz eu sou velho para a promessa, que não diz eu estou cansado com a promessa, que não diz já passou, demorou demais, agora eu nem quero. Não, ele esperou 45 anos pela sua terra, pela sua promessa, pelo lugar que Deus tinha para ele. E ele esperou com uma atitude positiva. Ele cuidou do seu físico, porque o texto diz que ele se sentia com o mesmo vigor. Então ele se exercitou. E sabe como ele se exercitou? Durante esses 45 anos, ele ajudou cada uma das tribos de Israel a conquistarem o seu pedaço de terra. Caleb foi o último que teve o seu pedaço de terra. 40 anos lutando pelos sonhos dos outros até que o seu sonho chegasse, mas sem desanimar. Gente, eu não consigo olhar para a Bíblia e ver um personagem tão perseverante como ele foi. 45 anos, aguardando uma promessa e dizer com essa idade que ele estava preparado para poder avançar e alcançar a terra que foi prometida a ele. Como é que nós estamos? Quanto tempo nós aguentamos esperar? Quanto tempo que a gente tem levado as nossas promessas em gratidão e não em queixas, em reclamação, em falta de fé? Nossa, para mim a história de Caleb é uma história que muitas e muitas vezes na minha vida eu voltei a ler esse texto para aprender com a vida dele. Para aprender que se Deus diz uma coisa, Ele vai cumprir. Custe o tempo que custar, demore o tempo que demorar. Deus falou, Deus cumpre. As pessoas à volta dele poderiam até achar, nossa, Caleb está ficando cada hora mais velho. Como que ele vai conquistar a terra dele? Onde foi prometido para ele tem gigantes. E ele diz aqui que ele teria força vinda de Deus para derrotar aqueles gigantes. Porque ele cria que Deus estava com ele. Ele cria que ninguém era capaz de fazer com que um plano de Deus não fosse cumprido. Como nós vivemos, eu me pergunto. E eu digo para mim mesma, eu tenho fé de que tudo aquilo que Deus já prometeu para minha vida vai acontecer. Eu gostaria que já tivesse acontecido, mas é claro, quem de nós não gostaria? Mas eu vou reclamar enquanto não acontece? Não, eu vou agradecer, eu vou viver como se já tivesse acontecido, eu vou ser uma pessoa feliz e grata, aconteça o que acontecer, porque Deus está comigo no processo, Deus vai me levar. Ele nem precisa de mim. A gente vê na história bíblica quantas vezes Deus ele agiu de uma forma sobrenatural em batalhas que os homens só olharam. Ali diante, da muralha de Jericó, eles andaram em volta da muralha e o Senhor, com um grito, derrubou pedras gigantescas, porque Deus tem o poder de fazer qualquer coisa. Então, quanto tempo você aguenta esperar? Primeiro, no versículo 8, a gente viu quem era a origem de Caleb, A gente lembrou que ele é um dos espias. Como que ele se enxergava? Eu quero falar sobre isso no versículo 10. Ele se enxergava com os olhos de Deus. Eu estou pronto para lutar pelo que Deus me prometeu, mesmo que seja 45 anos depois. Eu sou capaz. Deus me ajuda, Deus me fortalece. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele me capacita. Nós precisamos ter essa visão de nós mesmos. Como eu falei, eu corrigi uma visão errada que eu estava fixando no meu subconsciente todo dia. Estou cansada, estou cansada, estou cansada. Não, eu estou disposta. Eu tenho um cansaço físico por conta do meu trabalho, do trajeto, mas eu posso me renovar em Deus e fazer as coisas que Deus pediu que eu fizesse. E um desses dias que eu vinha assim, já mudando essa minha mentalidade, eu vinha
ouvindo de Deus, acaba de distribuir as sacolas de roupas que você ainda tem, porque parece que brota roupa aqui, gente. Deus vai falando, pega essa, pega essa, pega essa. E eu tô aí minimizando o meu armário. Mas eu fiz mais umas 18 sacolas de roupa. E eu cheguei um dia aqui e eu falei, é hoje, amor. Se você quiser ir comigo, você vai. Se você não quiser, não precisa ir. Mas eu vou sair para distribuir essas roupas. E eu fui. E Deus tem o tempo. E Ele tem urgência em algumas coisas. E principalmente em suprir necessidades. Nós fomos numa rua e tinha uma mulher mexendo, revirando lixo. E eu cheguei para ela com uma das sacolas bem arrumadinha, com a cartinha dentro e falei, olha, eu queria te dar. Eu coloquei uma sombrinha também, porque estava chovendo, né, esses dias. E eu falei, eu queria te dar essa sacola. Eu sei que é pouco, mas é um gesto de Deus para você. Ela abraçou a sacola e ela falou, obrigada, moça, obrigada. Deus te abençoe. E eu fui indo para o carro. Quando eu entrei no carro, ela deu a volta, foi até onde o neto estava, o meu marido, e falou para ele, obrigada, Senhor, obrigada de ter dado isso para mim. Gente, é um gesto tão pequeno, são roupas que às vezes não cabem na gente, mas a gente fica postergando e às vezes a gente fica lá frustrado porque o nosso sonho não aconteceu e não se deixando usar por Deus para realizar um sonho pequeno de alguém, que é a provisão de um alimento, de uma roupa, de um abraço, de um carinho. Um outro dia, eu indo para fazer a minha unha, né? Cheguei na manicure e ela ainda estava atendendo. Enquanto ela estava atendendo, eu conversei com a mãe dela. E a mãe dela não estava bem de saúde, começou a me falar. E eu perguntei aqui, Senhor, o que eu posso fazer para ajudar? Ore por ela. E eu falei, a senhora permitia que eu fizesse uma oração pela senhora? Ela disse sim. E eu orei para que Deus trouxesse a cura sobre o corpo dela que estava adoecido. Então a gente precisa fazer como Caleb, enquanto a gente espera o nosso sonho, vamos servir aos outros, né? Vamos ajudar alguém que precisa numa mudança, numa companhia, convidando alguém para almoçar na sua casa, saindo com alguém, fazendo uma visita para aquele que está doente, encarcerado, enfermo, né? E está numa situação às vezes de escassez. Olhe suas coisas, vamos servir como Caleb serviu os seus. Quando chegou a vez dele, Deus fez com que ele conquistasse toda a sua terra. E é interessante que eu anotei algumas coisas aqui. A bênção ganha por Caleb se espalhou pela sua descendência. A filha dele se casou, ele pôde dar um pedaço de terra para ela, ela pediu perto de fontes. Então ele trouxe uma bênção para a sua vida pela obediência que se estendeu pelas suas gerações. Aquilo que eu faço, a forma que eu vivo, impacta a minha família, impacta a minha descendência. Alguns de vocês já viram, né, no Instagram da minha filha, ela está grávida, eu vou ser avó. E eu acredito que toda vida é um presente de Deus. Então, eu estou agora semeando coisas que a minha filha, meus netos vão colher. Então, eu preciso ser responsável com a vida que eu levo. O que eu faço com a minha boca? O que eu faço com a minha mente? O que eu faço com o meu corpo? Né? É muito importante isso. Anotei aqui também. Deus cumpre ainda que demore, e ele abençoou a filha com aquilo que ele recebeu. Enquanto Caleb esperava, ele ajudou outros em suas conquistas. Ele não reclamou de esperar, ele confiou no caráter de Deus que tinha prometido. Ele era uma pessoa alegre, disposta e escolheu lutar por aquilo que ele sabia que era dele. Quando chegou a vez dele, ele não achou que era tarde. Tem coisas na nossa vida, né, que às vezes a gente vê um jovem que já alcançou e a gente está envelhecendo. Eu tenho 54 anos, meu primeiro livro, talvez eu podia ter escrito antes, com certeza. O erro foi de quem? Meu. Eu não me organizei. Agora eu já estou terminando o segundo, melhor do que esse. Por quê? Porque eu aprendi com esse livro. É difícil você escrever e depois encontrar os seus erros e corrigir, você mesma fazer essa avaliação. Então eu pedi uma primeira avaliação para uma pessoa, ela fez, e depois eu tinha que também olhar de novo. E mesmo assim passa uma coisinha ou outra que eu queria melhorar na próxima edição desse livro. Mas as histórias, elas são essas.
as histórias que Deus pediu que eu escrevesse, para que eu pudesse animar pessoas a acreditarem na educação. É perfeito? Não é. Mas eu vou chegar lá, cada vez melhor. É o primeiro, então eu preciso ter tolerância comigo mesma, né? E preciso também incentivar as pessoas a não procrastinarem, não deixarem para depois aquilo que elas podem fazer, e enquanto elas esperam, elas possam ajudar outras pessoas nos seus sonhos. Agora, gente, ainda dentro dessa questão da espera, eu quero abordar aqui algo que eu ouvi em algumas mensagens essa semana. Por que Deus nos faz esperar? Por que Deus faz com que a gente espere? Por que Ele não dá uma promessa e na hora já vem a realização? A maioria das promessas, elas têm um processo, ela tem um tempo de espera. Às vezes esse tempo é de uma semana, um mês, um ano, 2 anos, 10, às vezes é de 45 anos, como foi a história de Caleb. Isso quer dizer que não veio de Deus? Não. Então uma pontuação que eu quero fazer aqui para mim e para você. Gente, na minha trajetória do meu sonho de vida, daquilo que Deus colocou na minha vida, eu já vi pessoas cristãs, tementes a Deus, me dizendo: não, mas está demorando. Tem certeza? Foi Deus mesmo que falou? É isso mesmo? Gente, nunca fale isso sem orar. Se você pegou a sua dúvida e jogou em cima de alguém, isso faz mal, isso traz desânimo, isso faz mal para você mesmo, porque você está plantando incredulidade. O que você faz quando alguém está esperando muito tempo por uma promessa? Ore por ela, ore por aquela pessoa. Se Deus te der uma orientação e falar: meu filho, vai lá e diga para minha serva, diga para o meu filho que eu mudei o trajeto do sonho, aí tudo bem. Mas você apenas porque não vê a realização do sonho vir duvidar. Imagina Caleb, 45 anos esperando. Será que dentre os seus irmãos tiveram pessoas que o desanimaram? Você está envelhecendo? Não sei. Eu sei que o que a Bíblia quis registrar, a palavra de Deus deixou registrado, é que ele se via como alguém capaz de realizar os sonhos de Deus. E é isso que Deus quer para nós, que nós olhemos para nós mesmos. Eu não sou velha. Eu estou onde Deus queria que eu estivesse. Eu poderia ter feito várias coisas antes, mas ainda assim Deus me perdoa e me ajuda a prosseguir até realizar o propósito que Ele tem na minha vida. Então, por que Deus nos faz esperar? Eu trouxe aqui 3 P's, né? 3 P's. Primeiro, por preparação, proteção e pressão. Vamos ver? Então, primeiro, Deus nos faz esperar para nos preparar para aquilo que Ele tem para nós. E muitas vezes nós recebemos promessas de Deus, mas nós não estamos prontos para executá-las. Há na nossa vida ainda coisas para serem tratadas, na nossa mente, no nosso comportamento, na nossa fala. Então, a preparação, ela é muito importante. Vamos pensar na história de José. José recebe um sonho e o sonho dele, os teólogos, historiadores, dizem que ele tinha mais ou menos 17 anos quando ele teve o sonho. E só com 37 anos que ele estava lá como governador do Egito. Então, ele passou por muitas coisas difíceis nesse tempo. Era um processo. Deus estava preparando José para a pressão de um líder. Porque o líder, ele é muito visado. Quando você está numa posição de destaque, quanto maior for a sua posição, mais crítica, mais pessoas vindo com interesses escusos, mais falsidade. É verdade, gente. Quanto mais você aparece, mais há ódio contra você, inveja, sentimentos ruins. E José, nesse processo dele, ele passou por muita coisa, né? Ele passou por lutas para amadurecer, não apenas para poder depois livrar o Egito da fome, mas ele livrou várias nações. As nações iam até o Egito comprar alimento. Esse homem precisava ser forjado no seu caráter. Ele precisou do sofrimento para lidar com pressão, com a traição, com a decepção, com calúnia, com mentira e mesmo assim continuar crendo em Deus. E é isso que Deus quer fazer na nossa vida. Ele quer que a gente não desanime, que a gente continue crendo, esperando nele.
e confiando que no tempo certo Ele vai agir. Então, o que eu faço no tempo de preparação? Eu pergunto para Deus: Deus, o que é que falta preparar na minha vida para que o meu sonho, para que a minha promessa se realize? E a gente precisa pedir algo que eu aprendi, eu tenho feito. Senhor, eu não quero ouvir a voz humana, a não ser que seja baseada na Tua palavra, um conselho de um bom cristão. Eu não quero ouvir a voz do meu coração, porque a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Então eu não posso ouvir minha emoção, só quando ela já foi transformada pelos pensamentos corretos. Eu quero ouvir a Tua voz. Eu quero ser uma mulher de fé inabalável. Eu quero ouvir a Tua voz e cumprir o meu propósito, mesmo que venha oposição, mesmo que venha calúnia, mesmo que pessoas que eu confiava nelas, de repente se viram contra mim, porque ouviram alguma coisa e não vieram checar na fonte. Não acontece isso com você? As pessoas preferem acreditar numa mentira do que vir para você e perguntar: isso é verdade? Você falou dessa forma? Você pensou dessa forma? Você sentiu dessa forma? E aí as pessoas se tornam aqueles que eram seus amigos, que você confiava sua vida a eles, de repente se tornam inimigos, porque ouviram alguém que conheceu há pouco tempo e deixaram tudo aquilo que conhecia de você. Então aconteceu isso com José, né? Os irmãos se levantaram contra ele. Os irmãos o venderam como escravo. Os irmãos colocaram ele numa cisterna. As pessoas que ele precisavam apoiá-lo no sonho, perguntar para Deus: Deus, esse sonho que o meu irmão disse que teve veio do Senhor? Se veio, nós vamos apoiar, nós vamos ser como Caleb, nós vamos ajudar. Não. Geralmente, quando você tem um sonho, um projeto e é grande, as pessoas olham para você diferente. E elas vão procurar defeitos, elas vão procurar em você tudo aquilo que for necessário para dizer: você não vai conseguir. E nós não podemos ser assim com as pessoas. Nós temos que ouvir os sonhos das pessoas, incentivá-las, orar por ela, pedir uma palavra. Se você tem dúvida, busque a Deus, mas não seja um destruidor de sonhos. Não seja um julgador de sonhos. Espere no Senhor e fale aquilo que vai incentivar, que vai trazer à pessoa alegria, contentamento, ainda que esteja no processo de espera. Então nós precisamos ser preparados. Nós vamos passar por tudo isso, por calúnia, por difamação, como José passou, por sofrimento. Ele ficou preso, gente. Não foi fácil ficar preso. Mas ainda ali na prisão, ele falou: eu vou ser bênção aqui. Eu vou florescer onde eu estou plantado, que é uma frase que eu repito muito nesse livro. Floresça onde você está plantado. Seja sal e luz onde você está. Não espere que as pessoas te elogiem. Faça e mantenha o relacionamento com Deus alinhado. Deus conhece seu coração, Ele sabe quem você é. Ainda que as pessoas te caluniem, falem mal de você, acreditem em mentiras, se afastem de você, o Senhor vê o seu coração. E no tempo devido, Ele vai honrar o teu nome, a tua conduta, a tua fé. Então, primeira coisa, Deus nos faz esperar para sermos preparados. Segunda coisa, Deus nos faz esperar por proteção. Olha que interessante, né? Por que existem situações e pessoas que precisam estar na nossa vida na hora da realização do nosso sonho, que também estão sendo lapidadas? Então, muitas vezes a gente tem um sonho e a gente quer realizar com as pessoas que estão perto de nós naquele momento, mas nem sempre essas pessoas são as pessoas corretas para te apoiar. Muitas vezes você vai dividir o seu sonho com alguém que vai ter inveja, que vai sentir raiva, que vai te pôr para baixo, que vai falar que você não é capaz, ou que vai até com você no sonho, mas depois querendo roubar aquilo de você. Isso acontece. Aconteceu comigo diversas vezes de eu me alinhar com pessoas erradas no objetivo de ter o meu sonho, até que eu aprendi essa lição. Deus precisa preparar as pessoas que estarão com você nos seus sonhos. Então hoje eu oro
Eu oro, Senhor, prepara cada pessoa que vai compor o time da educação nas mãos certas. Prepara cada pessoa que estará comigo realizando os projetos do Senhor. Prepara, Senhor, e eu vou aguardar pacientemente, para que assim como o Senhor está me lapidando, para me fazer uma pessoa melhor para lidar com o ser humano, o Senhor prepare essas pessoas também, para que não haja atrito, briga, ciúme, inveja, procrastinação, né? Nada disso, eu quero ter um time correto. Então, muitas vezes Deus vai te proteger, falando, filha, eu te dei um sonho, mas para realizar esse sonho você nunca vai estar sozinho. Deus nunca colocou alguém sozinho para realizar um sonho, nem o filho dele, Jesus. Ele tinha ali os discípulos que estavam com ele, que ele deixou um legado. Então é importante que Deus vai colocar pessoas na nossa vida, mas muitas vezes naquele momento que você está sonhando ainda não estão as pessoas certas. Deus está trabalhando em todas as pessoas para que quando chegar a hora você possa falar, agora sim, tanto eu como aqueles que estão comigo estão prontos para realizar aquilo que Deus prometeu para nós. Então, Deus vê o todo. E em Eclesiastes ele diz que há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E diz também que Deus fez tudo formoso em seu tempo. Deus sabe o tempo. Ele nos protege porque ele sabe que às vezes a gente quer acelerar uma coisa que a gente não está preparada. Eu olho para a minha vida, apesar de achar que eu poderia ter feito algumas coisas antes, eu também olho que eu não era a pessoa que eu sou hoje. Eu não tinha maturidade de filtrar quem ia andar comigo, quem realmente é meu amigo, quem realmente merece estar naquele propósito de Deus, ou aqueles que estão ali apenas para boicotar aquilo que Deus vai fazer, porque não é sobre mim, a obra é dele, a promessa é para ele, a glória é para ele, embora ele use a nossa vida, né? E eu me lembro aqui de uma história bem interessante que o Thiago Brunet, que é uma pessoa que eu sempre estou falando dele, que eu admiro muito, ele conta. Ele disse que uma vez ele fez um experimento, eu não lembro se eu já contei essa história, mas se já contei, Deus está trazendo à minha mente, é porque vai servir para alguém. Ele conta que ele fez um experimento. Ele sentiu de Deus que era para ele ficar quieto, se afastar de amigos, 3 amigos que ele tinha, que viviam muito próximos dele, mas que era para ele ficar longe e só observar o que cada amigo ia fazer. Então ele que falava antes, buscava, ia atrás, dava atenção, de repente ele parou e ele queria ver se a amizade, né, era unilateral ou se era ida e volta, bilateral, dos dois lados. Quantas vezes você é amigo de alguém, a pessoa não é seu amigo? E ele fez essa experiência. E aí ele ficou um tempo assim afastado, quieto na dele. E o que aconteceu? Uma dessas pessoas saiu falando mal dele, criticando ele, que ele não dava mais atenção, que agora ele não tinha tempo os amigos, falando mal. Outro pegou e simplesmente seguiu a vida como se ele não existisse. Também não veio atrás, não falou mal, mas também nunca veio fazer o que ele estava fazendo pelos amigos. E o terceiro veio procurá-lo e procurou e perguntou: como é que você tá? Você tá bem? Tô sentindo você diferente. Esse é um amigo que ele mantém pro resto da vida. E na nossa vida é assim. Existem pessoas que se dizem nossos amigos, né? Nesse tempo aqui de proteção, mas que não são. Que na primeira oportunidade, quando você estiver realizando seu propósito, vão falar mal de você, vão criticar pelas costas ou vão te abandonar por uma nova proposta. Deus quer que nesse tempo de preparo você consiga filtrar quem realmente pode e está com você no propósito. Quer dizer que você vai ter pessoas perfeitas? Não. Existem pessoas que vão falhar com você, mas que vão reconhecer que falharam e vão voltar para a sua vida. Esses são amigos de fato. Agora, existem pessoas que não são o que parecem ser. Então, Deus nos protege delas. Eu achei essa lição maravilhosa, porque eu nunca tinha parado para pensar exatamente dessa maneira. Deus tira e nos apresenta pessoas para o nosso propósito. E por vezes, Ele traz as pessoas que Ele curou para poder voltar para a sua vida.
Às vezes você vai conhecer alguém, como diz lá Paulo, né, com João Marcos, em determinado momento, João Marcos não era a pessoa ideal para estar do lado de Paulo, mas no final da vida ele pede para trazer João Marcos, porque ele tinha sido experimentado na vida, ele tinha sido lapidado pelo Senhor e agora ele era útil. E vai acontecer isso também na nossa vida. Existem pessoas que vão passar pela nossa vida e que naquele momento elas não servem, não ia dar certo, porque elas não amadureceram. E lá na frente você reencontra aquela pessoa e aí a pessoa fala: nossa, eu estou na mesma sintonia que você. Eu estou pensando como você. Deus tratou também coisas na minha vida e agora a gente pode seguir no propósito. Então, olha lá. Porque Deus nos faz esperar para nos preparar, para nos proteger e, terceiro, para aguentarmos a pressão. Gente, toda pessoa que tem uma promessa de Deus, ela é visada pelo inimigo. O diabo não quer que você cumpra o teu propósito nessa terra. O diabo vem com lutas, ele vem com pessoas, ele vem com ataques na sua saúde, ataques no seu trabalho, ataques na sua família. Ele vem, ataca até nos seus animais de estimação, nos seus bens. Ele quer que você desista. Então, esse tempo de preparo que a gente passa até a gente chegar na posição que Deus nos quer, é para que a gente treine lidar com a pressão. O que você faz quando tudo parece estar desabando? Tem uma pregação aqui nesse canal sobre isso, uma palestra, né? Não falo pregação porque eu não sou pastora. Eu sou neuropsicopedagoga e sou uma cristã que ama muito a Deus e que quer dividir com você aquilo que Deus tem feito na minha vida. Mas nessa mensagem que eu deixo aí, o que fazer no beco sem saída, vai lá, assiste no canal. A gente precisa suportar a pressão das pequenas coisas para aguentar a pressão das grandes coisas. Quanto menor o número de pessoas, menor os problemas que nós temos que enfrentar. Quanto maior for a sua posição, mais pessoas você vai ter que administrar e maior vai ser a pressão. Então, esse tempo entre a promessa e o cumprimento dela é necessário para que a gente aprenda a lidar com a pressão. Né? A pressão, ela é grande. Toda pessoa que tem um propósito grande requer que não desista no meio do caminho. Então, para forjar o nosso caráter, para mostrar se realmente nós somos obedientes a Deus, requer que a gente tenha uma fé inabalável, que a gente tenha firmeza, que a gente tenha gratidão diária, mesmo na luta, que a gente tenha confiança, que a gente seja bom, que a gente consiga perdoar, que a gente possa servir ao próximo. Tudo isso, né, é aprender a lidar com a pressão. Então Deus muitas vezes olha para nós e fala: filho, filha, se eu te der o que você me pediu agora, você não suporta a pressão. Então deixa eu trabalhar na sua vida. E tem uma música linda que eu vivo ouvindo acho que é Maria Marçal, o nome da cantora. Ela diz assim: deixa eu trabalhar do meu jeito, deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim, deixa. A gente precisa deixar Deus fazer. E nessa lidagem, nesse lidar com a pressão, tem algo muito importante, gente. A gente só lida com a pressão quando a gente confia que Deus está no controle. E que quando surgem os obstáculos, a gente, em vez de reclamar deles, a gente pergunta: qual lição eu posso tirar disso que eu estou passando? Qual lição que eu posso tirar dessa pessoa que está me ferindo? Qual lição que eu posso tirar dessa situação que eu estou enfrentando financeira, com os meus bens, com o atraso de alguma coisa? Como eu vou agir agora para saber como Deus pode confiar em mim para me colocar numa alta posição? Então eu quero deixar aqui uma coisa bem prática. O que você tem que fazer quando você tem que responder essa pergunta? Quanto tempo você aguenta esperar? A minha resposta é: quanto tempo for necessário para que Deus me veja capacitada a executar a promessa que Ele tem para minha vida. É o tempo que eu aguento esperar.
porque eu não quero fazer nada que não esteja no tempo de Deus e que me prejudique ou prejudique as pessoas que estarão à minha volta. Eu não quero. Eu não quero falhar com Deus. Eu quero fazer o melhor possível. Então, eu estou caminhando para isso. Esteja pronto para quando chegar a hora, você falar: tô aqui, Senhor, pode me usar. Eu me preparei. Seja sábio. Pense nas suas palavras, pense nos seus pensamentos, pense nas suas companhias, pense em que rodinha você faz parte. Você faz parte de rodinhas que falam mal dos outros ou de pessoas que vão até a pessoa para ouvir a sua versão antes de julgá-la. Lembra que a Bíblia fala, eu já gravei aqui, com a mesma medida que você julgar o seu próximo, você será julgado. Então isso é muito sério. Quantas pessoas nos julgam sem ouvir o nosso lado, não é verdade? Perdoe e mantenha quem faz parte do seu propósito perto de você. Peça a Deus confirmação. Quem são as pessoas que o Senhor quer do meu lado? Não quem eu acho, quem eu acredito, mas quem o Senhor escolheu para estar do meu lado. Senhor, de quem eu preciso me afastar? Que não vai colaborar com o meu propósito ou que pode até minar aquilo que o Senhor vai fazer. Peça a Deus para lhe dar essa sabedoria, né? Continue servindo e se preparando para a sua hora. Organize a sua vida. Peça ajuda às pessoas que te cercam. Existe alguma área na sua vida que precisa de organização, de disciplina, de mudança, de transformação? Peça ajuda de alguém, abra o seu coração para receber essa ajuda. E eu queria também dizer aqui que quem se fecha, quem reclama, quem critica, quem julga, quem vive fazendo fofoca, quem não se cuida, quem se acomoda, não está preparado para a sua promessa, para seu propósito. Então a gente precisa olhar se em alguma dessas coisas nós estamos nos encaixando e pedir perdão ao Senhor. Deus, eu não vou me fechar. Eu não vou reclamar, eu não vou criticar, eu não vou julgar, eu não vou fofocar. Eu não vou deixar o meu corpo a Deus dará. Eu vou assumir as rédeas da minha vida. Eu vou cuidar de mim, da minha mente, do meu físico, dos meus relacionamentos, para que quando a promessa se cumprir, o Senhor possa dizer: servo bom e fiel, serva boa e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Outros que ouvirem falar de você e não vierem perguntar para você a tua versão, deixa Deus limpar da sua vida, não merece a sua amizade. É doído, eu já passei muito por isso. Às vezes eu conto alguma coisa para alguém, né? De mim, a pessoa vai contar para outro, ela muda tudo, mas aquele que ouviu não é capaz de vir e falar: foi isso que você falou? Deveria ser isso que rege as amizades, e não viver de fofoca, porque quem conta um conto aumenta um ponto, né? Então a gente tem que tomar cuidado para a gente não ser também o fofoqueiro, que aumenta aquilo que falaram para nós, que aumenta o que aconteceu conosco. Nós precisamos ser fiéis àquilo que Deus quer que a gente faça. Então é muito importante que a gente pense que algumas pessoas vão revelar o que realmente está no coração delas enquanto a gente espera a promessa. Às vezes a gente está tão enganado que Deus precisa daquele tempo para revelar quem a pessoa é e mostrar para a gente: olha, se eu deixasse, o que teria acontecido? Essa pessoa não quer ser tratada, então ela não faz parte do seu propósito. Gente, é muito importante a gente tirar essas lições hoje. Primeiro, lembra de novo de Caleb. Enquanto você aguarda, Deus está te usando para realizar outros sonhos. Você está se alegrando com a conquista do outro ou só invejando, querendo ser o outro, pensando no outro, sem olhar para o plano que Deus tem para você? Deus tem um plano para cada um de nós. Eu não sou melhor que você, não sou pior que você, eu sou uma escolhida e você também. Deus tem um plano para mim, Deus tem um plano para você. Eu quero me alegrar com o seu plano e você deve se alegrar com o meu. E assim nós vamos cultivando aquilo que é o amor
ágape de Deus, que é um amor incondicional, que ama as pessoas, que se importa com as pessoas, com os projetos e sonhos. Eu quero terminar aqui pedindo a Deus, Senhor, nos modifica, nos transforma e só dê para nós quando nós estivermos prontos. E nos ajuda a não sermos obstáculos para que o Senhor nos prepare. Tem gente que demora muito a promessa porque é turrão, é turrona, não quer aprender com Deus, não quer pedir para Deus mudar, não aceita correção, emburra quando alguém fala que você errou, que você não devia ter agido assim, ou que aceita conselhos das pessoas erradas. Vamos nos livrar de todo o peso que traz para trás a nossa promessa. Nós queremos avançar e no tempo de Deus estarmos onde Deus quer que estejamos. As bênçãos de Deus sendo derramadas sobre a nossa vida e nós, todos nós, cumprindo o nosso propósito nessa terra. Fiquem com Deus, tenham uma semana abençoada, que Deus te anime, sorria mais, coloque louvores, cante junto, fale coisas boas para as pessoas. Hoje Deus me acordou com uma missão, eu ainda não fiz, mas Deus falou, liga para essa pessoa e fala sobre todas as virtudes que você vê nela, e eu vou fazer. E isso é tão bom, quando a gente obedece, quando a gente faz e quando a gente serve ao Senhor. Fica com Deus, até a próxima e lembre-se, quanto tempo você aguenta esperar? O tempo que for necessário. Deus te abençoe.